Vamos aproveitar, já vamos entender uma pesquisa com relação a Minas Gerais. Tem aquela máxima, né, de quem vence em Minas Gerais, vence também como presidente da República para todo o Brasil. A gente vai falar sobre isso logo mais, mas antes a gente fala sobre o governo do estado de Minas Gerais, porque temos Romeu Zema, segundo a pesquisa Datafolha, que está com 56%, ele que disparou desde o começo nas pesquisas eleitorais. Zema com 56%, Alexandre Calil, que também andou disparando nas últimas semanas, já chega a 35%, mas como a gente pode perceber nesse cenário específico, com relação da Folha divulgado, Zema venceria já em primeiro turno, ou seja, amanhã. Carlos Viana, do PL, está com 5%, Vanessa Portugal, do PSTU, com 1%. Temos outra tela também agora? Temos sim. Renata Regina, do PCB, com 1%, Marcos Pestana, do PSDB, aparece com 1%, PSDB, portanto, com 1%. Temos outra tela também que mostra um possível segundo turno. A gente sabe que, nesse momento, segundo a pesquisa, o cenário apresentado não seria caso de segundo turno, mas, segundo o Datafolha, então, o Datafolha já fez esse teste e Romeu Zema ficaria com 55% para Zema e Calil logo atrás, mas com 37%, ou seja, Zema já venceria Calil, que disparou nas últimas semanas. Brancos, nulos, nenhum, 4%, não sabem ou não opinaram, enfim, 4%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2.650 eleitores entre sexta e ontem. A margem de erro dessa pesquisa do Datafolha é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Agora a gente olha a pesquisa IPEC para o governo de Minas Gerais. Vamos dar uma olhadinha como é que o IPEC desenhou esse cenário para a gente. Cenário divulgado neste sábado. Zema com 50%, minha gente. Ou seja, 50% não é mais do que 50%, é apenas 50%. Iria sim para um segundo turno. Calil com 42%, Calil que cresceu muitíssimo nas últimas semanas e tem surpreendido muito, inclusive, a campanha de Zema. Carlos Viana, do PL, com 4%, Vanessa Portugal, do PSTU, com 1%. Agora a gente vê a outra tela também. Lorene Figueiredo, do PSOL, com 1%, Marcos Pestana, do PSDB, com 1% e a Renata Regina, com 1%. Também o Cabo Tristão, do PMB, também pontuou com 1%, isso segundo a pesquisa do IPEC. Temos outra tela de segundo turno? Não temos, então. Essa é a pesquisa do IPEC. Há pouco eu mostrei a pesquisa também do Datafolha. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral, essa do IPEC, ouviu 2.000 eleitores entre o dia 29 e este sábado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Yuri Pita analisa para a gente também esse cenário em Minas Gerais. Se as eleições presidenciais e para outros estados, como São Paulo, prometem grandes emoções até a apuração do último voto, no caso de Minas Gerais, a tendência é que se confirme o que as pesquisas vêm projetando desde o início da corrida eleitoral. O governador Romeu Zema confirmando uma tendência de reeleição nestas eleições estaduais, em vários estados, na maioria dos estados em que há governador disputando um novo mandato, eles têm sido, se não os primeiros colocados, no mínimo o segundo colocado, à exceção, por exemplo, de São Paulo, mas em Minas Gerais, Romeu Zema deve garantir um novo mandato já neste domingo. É o que apontam essas pesquisas que foram divulgadas no sábado, como Datafolha, IPEC e Quest. Algumas até podem deixar uma leve possibilidade de Alexandre Calil conseguir forçar o segundo turno, mas isso é o menos provável de ocorrer. Agora, Minas também tem muitas das suas peculiaridades, que é o fato de, bastante conhecido, de o candidato à presidência mais votado pelos mineiros também ser o mais votado entre os brasileiros. E aí volta uma questão que não ocorria desde 2010. Apesar disso, o eleitor mineiro, ao escolher seu governador, acabava fazendo um voto cruzado ou não casado com a candidatura presidencial. Isso ocorreu, por exemplo, em 2002 com Lula e Aécio,
repetiu-se em 2006 com esses mesmos dois nomes, ocorreu em 2010 com Dilma Rousseff e Antônio Anastasia, mas em 2014 e em 2018 houve um maior alinhamento entre candidatos a governador e a presidente, que foram os mais votados pelos mineiros, ou seja, Fernando Pimentel eleito governador em 2014 e Dilma Rousseff conseguindo garantir o segundo mandato com o apoio majoritário dos mineiros, mas em 2018 os mineiros guinaram para a direita e escolheram tanto Jair Bolsonaro presidente quanto Romeu Zema do Novo. Lembrando que Romeu Zema, embora o Novo tivesse candidato próprio, ele ainda no primeiro turno se associou e declarou voto em Jair Bolsonaro. A tendência das pesquisas, o que elas apontam, é que Romeu Zema deve ser o mais votado para o governo mineiro, mas o ex-presidente Lula deve estar à frente do presidente Jair Bolsonaro no eleitorado de Minas Gerais.